A paz do Senhor. Hoje eu estou muito feliz, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho dessa felicidade, do porquê disso. Pela manhã eu fui fazer esse quadro, eu não tinha a menor ideia de como começar a explicar sobre isso. E ao passar do tempo, o Senhor foi ministrando no meu coração e eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu fui percebendo ao longo da leitura desse texto maravilhoso. Nós estamos em Gênesis capítulo 5. Então vamos abrir aqui em Gênesis 5. Diz assim: este é o livro das gerações de Adão. Veja bem, nós já estudamos no capítulo 4 as gerações de Caim, não é isso? Agora nós vamos falar da geração de Adão. Por quê? Deus escolheu falar da geração de Adão a partir dele mesmo. E por isso você vai ver que aqui começa com Deus, né? Deus criou Adão e depois de Adão, Adão gerou Sete e foi passando essa geração. Então diz assim: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, ou seja, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e chamou seu nome Adão, ou humanidade. Adão quer dizer homem, humanidade. No dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, então vou explicar um pouco sobre essa genealogia, especificamente diferente da de Caim. Lá em Caim não cita a idade, só cita quem gerou quem. Mas porque não há importância aquela genealogia? Aquela genealogia é daquelas pessoas a qual pereceram pelas águas do dilúvio. Né? Se você observar, em João capítulo 3, do verso 10 ao 12, vai falar que Caim, ele era do maligno, no sentido assim, as suas obras eram más. Então, agora Deus vai prover para si um filho. Veja que Abel faz a vontade de Deus. A Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Abel, como um profeta, como uma pessoa que fez a vontade de Deus, ele vive para sempre. Ele tem a garantia da vida eterna. Porém, Caim escolheu o lado mal. Deus fala: olha, está sob ti o teu desejo, cabe a ti dominá-lo. E ele escolheu o mal. Então ele foi, vamos dizer de uma certa forma, apesar dele ser filho nascido quando Adão conheceu a Eva, ele é filho de Adão, mas quando ele perde esse contato com Deus, ele é adotado espiritualmente pelo diabo, ele se torna filho do diabo. Por isso aqui, quando Deus vai falar da genealogia de Adão, ele não vai citar Caim, mas ele vai citar o seguinte: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Essa genealogia, especificamente, ela vai dizer com quantos anos cada um dos pais tiveram o seu primeiro filho, o primogênito, porque o primogênito aponta para Cristo. E depois vai falar quantos anos ele viveu a mais depois de ter tido o filho primogênito. E diz que todos eles geraram filhos e filhas. E depois fala a idade que eles morreram. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa genealogia. Primeiro Deus gerou Adão, né? Ele criou Adão. Isso está em Lucas, né? Coloquei ali a genealogia porque Deus escolhe falar disso. Né? Quando vai falar da genealogia de Cristo, e aí você está entendendo um pouquinho do porquê é importante a genealogia, ela não é importante para a gente ser salvo a partir disso. Por isso Paulo fala assim: olha, não fique perdendo tempo com as genealogias, que são coisas inúteis, debates sobre genealogia. Por quê? Não importa para mim ou para você se a nossa gene, né, se o meu DNA ele está ligado ou não a uma tribo X ou Y. Importa que pela fé nós somos salvos. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo: não estuda genealogia não tem nada a ver com isso. Né? As genealogias são inúteis e vãs. Ele não está dizendo nesse sentido. Ele está dizendo que para você ficar debatendo genealogia no sentido de salvação, isso não faz a menor diferença. Mas por que as genealogias estão lá? Porque elas testemunham de Cristo. Então, em Lucas capítulo 3, quando está falando de genealogia de Cristo, fala assim, e ela fala de trás para frente: e Cainã de Enos, cada um foi gerando fulano. Então Cainã nasce de Enos, Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Tá vendo? Por isso nós começamos a genealogia aqui de Deus. Então vamos lá. Começamos com Deus, evidentemente o Criador de todas as coisas. De Deus é gerado uma imagem e semelhança dele. Esse é Adão. Tá ok? Eu entendo de que quando Deus estava criando Adão, ele já olhava
para o Cristo encarnado na eternidade. Aliás, no tempo, né? Na eternidade, ele já olhava para Adão criando a imagem daquele que havia de vir. Está entendendo? Por isso, Adão é criado. Quando Adão está com 130 anos de idade, ele tem um filho chamado Sete. Ele vai viver mais alguns anos e ele vai ter filhos e filhas depois de Sete. Mas ele é o mais importante, ele é o cabeça, né? Então, depois de Sete, ele vai viver até 930 anos. Os homens viviam muitos anos. Porém, Adão não atingiu 1000 anos, porque 1000 anos representa para Deus um dia. E Deus tinha dito que você vai morrer no dia que você pecar. Não é isso? Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Aí a Bíblia diz que daí se começou a invocar o nome do Senhor, né? Shem Yud-He-Vav-He. O nome do Senhor começou a invocar aqui, em Enos. Depois, Sete viveu mais alguns anos, até 912 anos. E foi assim. Enos, com 90 anos, gerou a Cainã. Sete depois teve filhos e filhas. Todos esses aqui tiveram filhos e filhas depois da geração do primogênito, sem exceção. Com 90 anos gerou Cainã, né? E Enos teve filhos e filhas e morreu com 905 anos. Cainã, aos 70 anos, olha que número importante, gerou Maalalel. E ele gerou depois de Maalalel filhos e filhas e morreu com 910 anos. Maalalel, com 75 anos, gerou a Jared, gerou depois de Jared filhos e filhas e morreu com 895 anos. Jared, aos 162 anos, gerou Enoque, e depois ele teve filhos e filhas e morreu com 962 anos. Enoque, aos 65 anos de idade, gera Matusalém, ou talvez na sua tradução está Metusalém, e depois de Metusalém, Enoque gera outros filhos e filhas, e morre aos 365 anos. Olha que número importante. Matusalém foi o que viveu mais na história. Ele viveu 187 anos e gerou Lameque. E depois de ter gerado Lameque, ele gera também filhos e filhas, e vai morrer aos 969 anos. Olha. Lameque, aos 182 anos, gerou Noé, e depois de ter gerado Noé, ele tem filhos e filhas e viveu esse número importante, 777, a perfeição 3 vezes. Que número importante, né? E Noé, aos 500 anos, ele tem seus filhos, segundo a Bíblia, Sem, Cã e Jafé. E depois de ter tido eles, gerou filhos e filhas e morreu com 950 anos. Olha que coisa interessante. Você já deve ter percebido algo interessante. Que quando chega no tempo de Enos, diz assim, daí se começou a invocar o nome Shem do Senhor. A palavra Shem está conectada com o descendente de Noé, que se chama Shem. Sem é o nome dele, que significa nome, referindo-se aqui ao nome de Deus. Mas também significa glória. Então aqui nós podemos dizer que daí se começou a invocar, a buscar, a falar sobre a glória de Deus. Essa glória de Deus, ela se refere a Cristo Jesus, que vem, segundo a carne, da descendência de Sem, dos semitas. Mas vamos lá. Vamos pegar os nomes um por um e falar um pouquinho sobre o significado. Né? Deus é Deus, o soberano, claro. Adão significa homem. Sete significa em lugar de. Ele veio no lugar de Abel. Ele veio substituir Abel. Alguns léxicos e dicionários dizem compensação, colocado, ou seja, colocado no lugar de Abel. Em Gênesis 4:25 você vai perceber por que ele é chamado em lugar de. Sete significa isso, em lugar de. Enos, olha para você ver, Enos é o terceiro na linha de sucessão, né, dos homens. Adão, primeiro, Sete, segundo, Enos, terceiro. Número importante, número 3, significa homem mortal. Agora, que é quando começa a buscar a glória de Deus. O homem mortal
depende da glória de Deus, depende do nome de Deus para que ele seja imortal, né? Cainã, você vê que o nome é bem parecido com o nome de Caim, então os significados e suas raízes são bem parecidas, possuidor, ferreiro, e até na sua raiz encontramos a palavra, a expressão ninho, tá? Cainã lembra de Caim, mas esse é o significado. E não à toa ele está nessa descendência, esse nome aqui. Maalalel significa louvor de Deus ou glória de Deus, ok? Jared significa desceu ou descendente, aquele que vem depois, descida, ok? Enoque significa instruído, dedicado. O que é instrução? É ensino, né? Consagrado, ensino. Ele é o 7º na linha de sucessão, né? Esse Enoque, esse sim, não aquele da genealogia de Caim, que é o 2º, aqui o 7º, né, aponta para a perfeição e fala assim: Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Se você olhar para aqui, para Hebreus capítulo 11, verso 5, diz que Deus tomou para si para que ele não visse a morte, né? Em Judas, capítulo 1, verso 14, fala de Enoque também, que ele foi alguém que profetizou da vinda de Cristo. Olha que coisa linda, né? Enoque viveu 365 anos, que bate com os dias do ano. Isso é muito interessante. Matusalém significa, quando ele morrer, haverá derramamento. E também eu encontrei um outro significado, que é homem do dardo, ou do broto, ou do rebento. O homem rebento, que é um broto, aponta para Cristo, rebento, broto, dardo, né? Lembra que ele foi traspassado também, né? Então vamos lá. Matusalém. Lameque, cair de posição, também tem um Lameque na genealogia de Caim. Cair de posição, oprimido, baixo, pobre, sem esperança. Ok? Lameque 777. Interessante que quando você estuda Apocalipse, você percebe que no 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça, há a conclusão, o fechamento de todo o plano para concluir todo o projeto de Deus com esse mundo antigo, com esse mundo atual, né? E aqui também, porque depois de Lameque, você tem Noé, não é isso? No ano em que Matusalém morre, próximo àquilo ali, é justamente quando acontece o dilúvio. E o que significa Noé, que é o 10º? Olha que perfeição de Deus, o 10º na sucessão. Noé significa consolo, Gênesis 5, 29. Consolo dos trabalhos, este nos dará consolo dos trabalhos, dos nossos trabalhos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Olha, Gênesis 5, 29. Então encontrei nos dicionários significado consolo, descanso, repouso, aponta para o milênio, aponta para o sábado, aponta para Cristo, aponta até para algo mais profundo que você vai ver agora. Juntando todo esse conteúdo que você está vendo aqui, né, sublinhando alguns importantes nomes, você vai chegar a essa frase que está aqui. Olha para você ver que coisa linda. O Deus homem, né, colocado como homem mortal, quando o verbo se fez carne, possuidor da glória de Deus, descerá, ensinando o quê? Quando ele morrer, haverá derramamento até sobre os pobres. Derramamento de quê? De quê? De um consolador. Irmãos, quando você vê Pedro citando em Atos capítulo 2, verso 17 e 18, ele citando Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, ele fala assim: mas isso aqui foi predito pelo profeta Joel, que dizia que nos últimos dias derramarei do meu espírito, o consolador prometido por Cristo, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele fala assim: os vossos jovens terão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e servas. Servo é alguém que caiu de posição, é alguém que é pobre, que é humilhado. Olha, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Agora, olha que interessante. Se você observar Lucas, Jesus pega um texto em Lucas capítulo 4 sobre esse assunto.
Ele fala assim, no verso 17, ele está citando Isaías, ele fala assim, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, então quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos. Né? Você olha aqui para Lameque, você vê esses significados. Conceder restauração de vida aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso está em Isaías 61, verso 1 e 2. Então eu queria deixar esse verso aqui para você, também quando Jesus fala em Isaías, quando está escrito em Isaías 44, 3, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão, olha, broto, rebento, fala de Cristo e fala também, ó, brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros de águas. Irmãos, quando nós olhamos para a genealogia de Sete, nós podemos observar, há uma mensagem profética de Deus aqui.